Bom, eu vou contar aqui uma história, né, de um grupo de jovens, né, que queria fazer, né, que já trabalhava com microempreendimentos, com microempresas na época da faculdade, né, a gente participou da época da empresa Júnior, e trabalhava com empreendedorismo, mas com o tempo a gente começou a ver que empreendedorismo era muito mais do que montar empresas, né? A gente conheceu empreendedores em grandes empresas, a gente conheceu empreendedores que montaram uma banda, conheceu empreendedores que puxavam um carrinho de material reciclável, conheceu empreendedores que queriam ser voluntários nas horas livres para, né, para mudar alguma situação, e um dia a gente parou para pensar qual era esse empreendedorismo, né? O que era o empreendedorismo que a gente tanto buscava, que a gente tanto trabalhava, e a gente chegou em três frases, né, três palavrinhas que representam muito do que a gente acredita, né, acabou virando até o nosso blog, ficou, né, o mote da aliança ficou esse, que é fazer para mudar, né? Então a gente viu que um empreendedor, né, que monta uma empresa, né, faz um filme, né, baseado numa necessidade, porque quer criar algo que não existe, né, que quer fazer da sua região algo melhor, né, mudar a situação da sua família, né? Então a gente começou a ver que toda iniciativa, toda atitude, seja de criação, seja de transformação, era um ato de empreendedorismo, né? Significava não ficar parado, né? Não se conformar, não aceitar, né? E não aceitar as próprias limitações, não acreditar nelas, né? Querer construir, querer fazer, né? E querer não fazer só para si, mas também para os outros, né? Então a gente começou a ver que é um padrão, né? Os empreendedores, eles não montam empresas. O empreendedor, o drive dele não é ganhar dinheiro, né? A gente sempre fala que o cara que monta a franquia do McDonald's não necessariamente é um empreendedor, se a motivação dele é ganhar dinheiro, né? O cara que criou o McDonald's, que criou, né, os modelos, esses sim estão trazendo um valor novo para o mundo. E a gente começou esse trabalho, né, da onde que eu comecei a me envolver nisso, foi dentro de casa, né? Meu pai, ele é do Rio Grande do Norte, do interior do Rio Grande do Norte, minha mãe, ela é de Curitiba, eu sou de Curitiba, e minha mãe, professora de escola pública, sempre muito envolvida com ações sociais. Meu pai veio eles namoraram 45 dias, né, de convivência, eles casaram. Meu pai pegou o terno emprestado, né, não veio ninguém da família dele, né, por questões de recursos. Mas teve o meu avô e a história inteira da família dele, muito de dificuldade, de transformação, de criação. Então eu tinha uma professora e um empreendedor desde pequeno, né, e isso eu sempre vi a dedicação dos dois. Né, essa aqui é a Vanessa, minha irmã, eu sempre fazia ela chorar muito, né, apesar dela gostar de mim ainda. E tudo isso como é que fala, despontou na época da faculdade, né? Então a gente se conheceu na empresa Júnior, a aliança não fui eu que montei, né? Eu acho que nenhuma empresa, nenhuma organização é montada por uma pessoa, mas foi um grupo de jovens que já trabalhavam com microempresas em 2000 e 2001, e um dos projetos que a gente tocou nessa época na empresa Júnior era organizar um evento. Então a gente foi a primeira empresa Júnior a organizar sozinha um encontro, a topar o desafio de organizar um encontro inteiro nacional de empresas juniores. E a gente nunca tinha realizado evento nenhum. A gente tinha um ano, né, para trazer 1000 pessoas do Brasil inteiro. A gente não sabia se ia dar certo ou não, mas vamos lá, né? Vamos que vamos, é uma frase que a gente usa muito dentro da aliança. E o resultado foi que em um ano a gente conseguiu trazer mais de 1000 pessoas do Brasil inteiro, com hotel pago, alimentação, balada, material, palestra, transporte, tudo por R$158. Né? Então, imaginem, né, a mágica de você conseguir fazer isso. Isso foi através de muita negociação, muitas parcerias e muito de ver formas de como viabilizar, porque a gente queria fazer o melhor evento, o maior e o mais barato. Né? E até hoje ele é um evento reconhecido por aí. E como a gente viu, se a gente conseguiu fazer isso, a gente consegue fazer muito mais. Ao mesmo tempo, a gente via na empresa Júnior, né, que tinha esse espaço de criação, de você fazer, de ousadia, de querer desafios. A gente via muita gente indo para grandes empresas, né, no caso lá em Curitiba, multinacionais, enfim, e muitas pessoas perdiam isso, perdiam essa capacidade de acreditar, e aí elas voltavam para a gente e falavam, olha, o que vocês vivem aqui não existe. Esse mundo da empresa Júnior ele é irreal. Né, lá fora você tem uma hierarquia, você tem um chefe, você não tem espaço para criar, né, tudo é meta,
Em caso de empresas familiares, tinha algumas que era positivo, tem outras que era mais difícil ainda. E a gente que entrou na empresa júnior por uma questão de currículo, né, toda essa geração que saiu da empresa júnior não querendo fazer currículo nenhum, né, e querendo empreender, né, porque os empreendedores que a gente apoiava nos motivavam também a empreender. E na época, boom do Instituto Etos, responsabilidade social, né, tem todo esse histórico pessoal de cada um. A gente trabalhava com microempresário, mas era ainda aquele empresário que ia até o Sebrae, né, que ainda conseguia o crédito no banco. E aí a gente viu que quando alguma ação era social, a ação social era pintar muro, brincar com as crianças, distribuir cesta básica, distribuir agasalho, né, a campanha do agasalho. E a gente começou a ver, né, os brechós vendendo agasalho. Uma coisa que marcou muito foi um candidato trocando mexerica por voto. Né, igrejas, outras ONGs que tratavam aquelas comunidades, aquelas pessoas como coitadas, né, como incapazes. E a gente começou a ver vários empreendedores ali que não tinham acesso, não tinham tempo para fazer um curso, não tinham dinheiro para fazer esse curso, e que eles tinham tanto potencial quanto os microempresários que a gente apoiava ou qualquer outro empreendedor que a gente conhece. Né, para quem não sabe, o Brasil é o país de maior mobilidade social, né, no Brasil. Então você tem ainda, né, vários casos de pessoas que do nada viram mega empresários. Se você fosse, né, de um outro país, no Japão, por exemplo, seria bem mais difícil você ter essa mobilidade. E a gente começou a pensar como que a gente usa esse talento, essa competência, para criar formas de alavancar, né, potencializar ainda mais essa mobilidade. No começo a gente, vamos fazer capacitação em plano de negócios, isso vai resolver. Né? E aí o que aconteceu? A gente apoiou 11 empresas numa região, lá em Curitiba. Ninguém quis fazer seguro dos equipamentos. Nenhum banco na época, inclusive bancos públicos de microcrédito, falaram que iam apoiar, não apoiaram nenhum dos empreendedores. Um desses empreendedores não conseguiu crédito, não conseguiu atender uma encomenda porque não tinha capital para comprar matéria-prima e desistiu do projeto. Depois ele voltou para o crime, levou 8 tiros e faleceu. E aí a gente viu que assim não dava para esperar o ambiente melhorar. Né? Já que não tinha crédito, a gente ia ter que formar o próprio fundo. Né? Então, outra barreira, os empreendedores não conseguiam vender. Não tinha nenhum programa de apoio à comercialização. Não tinha trabalho de design com esse foco. Não, vamos ter que começar um programa de apoio à comercialização dos empreendedores. Então, todo esse ali é o grupo fundador da Aliança. A Aliança começou, né, com 7 pessoas, 7 voluntários. Né? Então, a gente vendia palestra para pagar aluguel, né, e o escritório, né, e todo o processo foi muito no boca a boca. Né? A gente não teve um apoio inicial para... Né, foram um apoio após o outro viabilizando esse processo. E quando a gente foi trabalhar, né, com esses empreendedores, a gente viu, né, a história do bonsai. Né? A semente de um bonsai é a mesma da maior árvore que você possa imaginar. Mas você tem um ambiente ali que em um deles é propício e no outro você encontra uma série de barreiras, né, que limitam muitas vezes o crescimento e o desenvolvimento dessa árvore ou, no caso, desse empreendedor. Né? Então a gente viu que as maiores barreiras, né, que os microempreendedores encontravam, né, os microempreendedores de baixa renda encontravam, é que eles não tinham programas desenhados para eles, não tinham acessos para entrar na economia. E uma outra decisão que a gente teve foi que não vamos selecionar os melhores. Os melhores já dão conta de si mesmos, eles já vão se viabilizar, a gente já sabe disso. Né? Vamos fazer com que cada um acredite no seu potencial, porque tem, né? Ninguém nasce empreendedor. E vamos melhorar o ambiente para inverter esse funil. Né? No lugar de selecionar poucos, né, só para serem exemplos, vamos ter os exemplos, vamos estimular isso, mas vamos abrir esses acessos, vamos abrir esses canais para que cada vez mais gente possa acreditar, empreender e realizar o seu potencial. E aí a aliança que começou com o plano de negócio e capacitação, a gente fala que a gente errou tudo o que poderia, né, ainda pode errar muito, mas a gente foi errando, né, e aí a gente foi aprendendo e ajustando. Né, e muito a partir da observação e de escutar o que funciona a partir dos parceiros, a partir do empreendedor, a partir do voluntário e da equipe. E tudo que vocês vão ver daqui para frente é a equipe inteira, né, aquilo que a gente, antes de falar, a gente pratica. Então, dentro da aliança tem um estímulo para cada um criar acessos, criar negócios, criar empresas e empreender
dentro da organização. Então, o que era um programa de apoio à comercialização já virou uma empresa, que é a Solidarium. Né? Hoje ela foi matéria de 5 páginas agora da Época Negócios. A Solidarium trabalha com a comercialização, o apoio à comercialização dos empreendedores. Hoje a gente tem parceria com o Walmart, né? Os produtos dos empreendedores também são vendidos para a Tokstok, né? Para Renner e para outras redes varejistas. Hoje a gente recebeu notícia de um apoio da WFTO, que é a Organização Mundial de Comércio Justo, que vai criar uma linha de Market Access, onde a Solidarium vai ser responsável disso, né, de pensar esse processo para o mundo. A Impulso, que começou com um fundo de R$20 mil, hoje a gente está com um fundo de 350 mil, ainda é pequeno. Né, a gente tem uma inadimplência de 3%, emprestando desde catadores até empreendedores de área rural. Né, tanto investimento para quem já tem negócio como para quem tem só ideia. Né, então, tem muitos casos aí de empreendedores que começaram do zero e hoje estão com seus negócios, já estão no terceiro, quarto crédito, já com bancos oficiais, mas que o primeiro crédito foi viabilizado através da Impulso e da Aliança. E o núcleo de desenvolvimento de conhecimento, né, de desenvolvimento de tecnologia, que é o SAGA. Aos poucos a gente viu que a gente tinha que sistematizar para espalhar isso. Né? Então, hoje a gente tem uma metodologia específica para grupos, outra para individuais, outra para jovens, outra para catadores, outra para empreendedores de área rural. E aí isso a gente vai cada vez... Isso é uma coisa que não vai parar nunca, é bem Linux, a gente vai mexer e melhorar sempre que a gente vê como. Então, né, no caso, por exemplo, da comercialização, né, a gente já fez catálogo, né, já fez feirinha, já teve loja em shopping, já teve representante comercial, até chegar no modelo de parceria com redes varejistas e e-commerce. Né? Então, na prática, que a gente foi testando e aprimorando todos esses processos e conhecendo. Mesma coisa microcrédito, teve visitas, intercâmbio com outras organizações do Brasil. E uma outra frase que a gente usa muito, né, que a gente acha que não é nem uma coisa do nosso empreendedorismo, mas é da nossa responsabilidade. Né? Então, se a gente é uma organização da sociedade civil e de interesse público, a aliança não tem direito de escolher ficar pequena, ou de escolher não crescer, ou não atender. Então, o nosso papel é aumentar acessos, e é isso que a gente vai sempre estar buscando formas de fazer. E aí a gente sempre usa uma frase dentro da aliança, que é: a gente dá pequenos passos e grandes saltos. Trabalhamos com um grupo, deu certo, vamos sistematizar, vamos registrar. Agora vamos fazer um trabalho para 10 cidades, para 15 cidades, ou para 10 comunidades. Né? E é muito do que tem acontecido, né, principalmente no ano passado e nesse ano, onde a Aliança passa, né, não trabalha mais só com parceiros, com investimento social, mas a gente tem trabalhado muito também com prestação de serviços, com organizações aliadas, outras ONGs no Brasil, governos e empresas. Né, então, o que eu falei aqui, eu queria só contar algumas histórias, né, por exemplo, só para vocês entenderem um pouco internamente. Né, a Impulso, né, tem a Lina, que é uma cofundadora da Aliança, é uma colombiana naturalizada brasileira, acabou de ser premiada em Washington pelo trabalho que ela desenvolveu pela Impulso. O Tiago na Solidarium, a Helena, a Carol, aí diria vários nomes. Então, dentro da Aliança existe essa cultura de empreender. Empreenda de forma que gere inclusão e amplie esses acessos. Aqui está um pouco, né, a gente passou por uma reflexão de como crescer e pensou: não vamos mais crescer estrutura, vamos compartilhar esses acessos. Então, vamos construir uma base de e-learning para que as pessoas, outras ONGs e outros empreendedores tenham acesso ao conhecimento. Vamos fazer o e-commerce, e aí foi feito em parceria com o Walmart, né, um e-commerce dentro do site do Walmart para venda. Hoje tem 300 produtos sendo vendidos dentro do iSolidário. E dia 23 agora a gente lança o primeiro portal de microcrédito do Brasil. Né? Hoje já são 3 ONGs que vão ter os empreendedores recebendo crédito através de um portal. Qualquer pessoa pode investir, acompanhar o empreendedor e ter esse investimento de volta para escolher um novo empreendedor. E isso vamos multiplicar. Como foi tão demorado e difícil para a gente, não precisa cada organização passar por isso. Vamos ampliar acesso para que outros empreendedores em áreas, às vezes remotas, também tenham esse acesso. Aqui tem uma série de histórias. Né? Aqui eu coloquei todas as histórias que nasceram do zero.
né, todos esses empreendedores, eles não tinham um negócio, né, e hoje são, né, o caso, por exemplo, da Companhia do Bambu, começaram com R$50, hoje eles estão faturando R$30 mil, né, vendem para a França, para o Rio. Ele já saiu o apoio da Aliança, agora eles nos apoiam a estimular novos empreendedores. E tem um impacto que a gente mede que não é um impacto nosso direto, né, e que não é uma questão do impacto da Aliança. Né, a gente está inserido num ambiente, né, e através de um processo de acessos, de ampliar acesso que seja transversal e compartilhado, né, a gente consegue construir uma rede, uma capital social e um ambiente que vai permitir com que novas alianças, novos empreendedores possam também participar, né, desse capitalismo, dessa economia, e um capitalismo com mais sentido, uma economia com mais significado e transformação. Quem não sabe, a crise econômica teve um impacto negativo enorme, todo mundo sentiu, mas o microcrédito cresceu, né, porque ele é baseado em negócios reais, de pessoas reais, né, que têm uma economia como base da sua existência, como base daquilo do seu trabalho e do que acredita. E aí tem alguns casos de empresas, né, que a gente tem acompanhado, algumas a gente trabalha em conjunto, outras não, que a gente fala assim, que não existem empresas, existem pessoas. Tem empresas que não querem saber, tem empresas que só estão preocupadas, né, com o relatório final, com o resultado que vai apresentar. Mas a gente tem encontrado em várias empresas modelos bastante inovadores, né, de empresas que estão investindo com pessoas, com talento, com equipe, em criar modelos de negócio que são inclusivos e beneficiam, né, um número maior de pessoas. E isso não é na área social, né, isso é na área de inovação. A gente tem encontrado de novos negócios, né, e de comercial, enfim, mas sempre, na verdade, são pessoas, né? Então, como no papo hoje sobre empreendedorismo, né, a frase, né, pensando que a gente vai passar, né, a gente vai sair da aliança, as organizações todas passam, mas os ambientes ficam, as relações ficam. Então, a pergunta que a gente queria deixar é como que a gente, como empreendedor, não empreende só para a gente, mas empreende para influenciar outros atores e organizações, né, para tornar esse ambiente mais próspero, né, que impulsione cada vez mais sonhos e mais talento e mais pessoas. Então essa é a reflexão que eu queria deixar, e eu agradeço aí o convite e a presença de todos. Obrigado.